E aí, dropados, Dan Félix aqui para trocar uma ideia séria contigo sobre esse negócio de Portugal caro, aluguel impossível, gringo endinheirado, brasileiro dividindo quarto e português sendo empurrado para fora do seu próprio país. Se você está em Portugal, pensa em vir ou está naquela fase de vou, não vou, fica comigo até o final porque a conversa aqui é sem filtro, sem firula e com a visão de quem está morando aqui desde 2017, sentindo isso na pele, não só vendo em notícia ou canais de YouTube. Hoje a gente vai reagir a um vídeo que está rodando forte aí, e olha, forte mesmo, mais de 500 mil visualizações. E fala sobre a crise de habitação em Portugal, dos preços absurdos e dessa sensação de que Portugal virou um produto premium para estrangeiro com dinheiro, enquanto que quem mora aqui se vira como pode. E além do vídeo, eu quero comentar também o clima dos comentários, os comentários que estão abaixo do vídeo que a gente vai reagir, porque ali embaixo tem português dizendo: tive que sair de Lisboa e ir para a aldeia para conseguir viver. Tem brasileiro falando: morei 2 anos aí, voltei para o Brasil e estou melhor do que estava aí. Tem gente dizendo que Portugal virou Mônaco da Europa. E também tem gente dizendo que isso tudo é um grande exagero. Então, bora ver o começo do vídeo e eu já volto para amarrar aqui. Vamos ver isso junto aqui. Moradia virou um luxo inacessível para o português comum. Principalmente para aquilo que nós ganhamos. Os portugueses foram expulsos daqui por causa dos preços. Caro. Todo mundo fala a mesma coisa. Por quê? Os apartamentos aqui extremamente caros. Mas por que, apesar dos aluguéis serem tão caros, ainda tem tanto brasileiro indo para Portugal? E assim, sendo bem honesto com você, eu moro aqui, eu ando na rua, eu converso com português, com brasileiros, com ucranianos, indianos, com quem você imaginar. Tá todo mundo sentindo o peso disso, sentindo a mesma coisa. Nos comentários que você vai ver no vídeo, eu vou deixar o vídeo do Anderson, de 196 Sonhos, é um cara muito bom, um cara já bem conhecido, um youtuber bem famoso já. Debaixo vai ter os comentários que eu vou falar tudo aqui. Quando terminar esse vídeo, se você quiser ver o vídeo dele na íntegra, vai lá e assiste e vê os comentários, que tudo que eu vou falar aqui tá lá, não estou inventando nada, tá bem? Então é muito padrão os comentários que tem lá. Tem português que nasceu e cresceu em Lisboa ou no Porto e diz que teve que sair com a família para a aldeia no interior porque não dava mais para pagar a renda. O cara não foi para o campo porque virou hippie do nada. Foi porque era a única forma de tentar sobreviver, ou viver, na verdade, né? E aí vem a pergunta que o vídeo traz. Se está tão caro, por que ainda tem tanto brasileiro vindo para Portugal? Eu vou te dizer o que eu vejo na prática, tanto na minha experiência quanto no que eu leio aí da galera, nos comentários e tudo mais. O brasileiro não vem para cá porque está barato. O brasileiro vem para cá porque está cansado. Cansado da violência, do medo, da sensação de insegurança todo dia. Teve até comentário que resumia assim, mais ou menos assim: ó. O dia que o Brasil resolver a questão da segurança, vai ser uma virada que pouca gente imagina. Cara, e é verdade, o Brasil é fantástico. O problema é a danada da segurança. Por dinheiro a gente até se vira, mas segurança não dá, né? Então, o raciocínio de muita gente é: tá, eu vou pagar caro, vou dividir casa, vou apertar, mas pelo menos eu posso dormir mais tranquilo. Só que aí vem o choque da realidade. O aluguel não está só caro, ele está ridiculamente caro em muitos lugares aqui em Portugal. Vamos ver esse outro trecho do vídeo aqui. Quanto é que você paga de aluguel aqui em Cascais? Em Cascais, 750 euros. Você acha barato ou caro? Um absurdo, facada. É mesmo? É, no Brasil é facada, a gente fala, é um rim por mês. Mas aqui é barato, por 750 euros? É, o salário ordenado 1.820. Vai ser embora sozinho? Não, eu compartilho com uma pessoa, mas isso não quer dizer que você tenha a privacidade que merece, já que trabalha tanto. Verdade. E você acha que realmente as coisas aqui em Portugal, os aluguéis, né, falando de arrendamento, tá muito caro? Isso é a coisa mais óbvia que todo mundo já sabe da informação, é uma coisa surreal, é um abuso. Por que é que você acha que aconteceu isso? Talvez a demanda e talvez por causa que a pessoa, quando ela tem aquele espaço, ela sabe que tem quem precisa, então ela sabe que pode tirar o máximo possível daquilo. É a necessidade da pessoa que faz a outra pessoa abusar do valor. 750 euros em Cascais, dividindo casa, sem privacidade, trabalhando pra caramba. No Brasil a gente costuma falar: é um rim por mês. O Anderson, ele é nordestino, ele é de Pernambuco, eu sou da Paraíba, então são estados vizinhos, né? Então a gente tem esse linguajar e essas gírias, né? Um rim por mês. Aqui é quase isso mesmo, viu? E esse tipo de história aparece direto, tanto no vídeo quanto nos comentários.
Gente dizendo que paga 700 euros, 800 euros, 1.000 euros e ainda tem que dividir com outra pessoa. Gente que mora no T2 com 2 ou 3 famílias. Só que tem um detalhe importante aqui. Cascais não é parâmetro do país inteiro, tá? É uma das zonas mais caras, mais turísticas e mais instagramáveis de Portugal. Então, se você pegar só esse recorte aqui, vai achar que é o país inteiro que é assim, e na verdade não é. Ao mesmo tempo, o que ele vive ali representa a lógica que está se espalhando. Salário curto, aluguel cada vez mais alto e dignidade, né? Cada vez mais exprimida, né? A gente precisa de dignidade, pelo menos. Tem gente nos comentários dizendo: moro no centro de Viseu, pago 600 no T2, mas trabalho em Lisboa e fico indo e voltando toda semana. Vida louca. Ou seja, ou você paga caro para morar perto, ou você paga em tempo, estrada e cansaço para morar mais longe, né? Eu vejo isso aqui direto. Quarto virando sala, sala virando quarto, beliche para todo lado. E ao mesmo tempo você olha ao redor e vê prédio vazio, prédio em obra eterna, placa de vende-se que não vende nunca. E aí vem a pergunta, como é que a gente chegou nesse ponto? Vamos ver mais um trecho do vídeo aqui do Anderson. Uma das medidas que eles fizeram para poder atrair capital estrangeiro foi o famoso visto gold. Meu patrão, visto dourado para quem investisse em imóveis aqui, fazendo com que atraísse uma galera que tivesse dinheiro para poder comprar apartamento. E aí, a galera daqui de Portugal, ou seja, o governo dava residência para quem investisse em imóveis. Isso é impressionante, né? Atraiu gente do mundo inteiro. Não só isso, como se não bastasse, eles também fizeram isenção de imposto para aposentados estrangeiros, fazendo com que pessoas do mundo inteiro que já eram aposentados viessem morar em Portugal, principalmente a galera dos nórdicos, como Noruega, Finlândia, Suécia e também muita gente da Inglaterra, que o clima é horrível, a galera estava aposentado, chovendo, nada para fazer, opa, Portugal abriu para aposentado, o que a galera fez? Vem para cá, enche de velho, enche de aposentado, sem pagar imposto. De uma certa forma, isso ajudou a economia local naquela época. Depois disso, o setor turístico começou a aumentar cada vez mais, principalmente o setor de hotel, restaurante, Airbnb, porque imagina, um monte de estrangeiro veio morar aqui, estrangeiro com dinheiro. Esses estrangeiros têm familiares e amigos no país deles. Essa galera queria visitar essas pessoas e começou a vir cada vez mais estrangeiros e começou a fazer uma bola de neve. É por isso que tantos hotéis começaram a abrir, de 2010 até 2025. É fato que o visto Gold trouxe bilhões de euros para o país, mas teve algo de muito ruim que aconteceu. O que acontecia? A galera comprava a casa e deixava vazia, ou reformava a casa e deixava vazia, só para cumprir o requisito dos 500 mil euros para poder investir em casas. Essa parte do vídeo aí é bem pesada, né? Mas bate com o que muita gente comenta. Portugal passou por crise forte, precisou de dinheiro de fora, abriu as portas do visto Gold, isenção de imposto para aposentado, estrangeiro, incentivo para investir em imóveis. Resultado, gente de fora com muito dinheiro começou a comprar apartamento de 500 mil euros para cima. Muita casa foi comprada só para cumprir o requisito, né? Muita casa foi reformada e depois ficou vazia, virando espécie de cofre em forma de imóvel. Enquanto isso, na ponta de cá, português e imigrante disputam os restos. Apartamento antigo, muitas vezes com infiltração, mofo, e olha, tem muito apartamento velho com mofo, e os anúncios vendendo aquilo como se fossem apartamentos de luxo. E aqui eu sou bem sincero com você, eu entendo a lógica econômica que foi usada na época. Vamos atrair capital estrangeiro para salvar o país, óbvio, né? Isso é muito bom mesmo. Mas a conta, na prática, não caiu no colo de quem veio com 500 mil euros para investir. Caiu no colo de quem ganha 900, 1.000, 1.100 euros. E só quer morar com o mínimo de dignidade, né? Nos comentários tem gente de Portugal dizendo: a experiência de emigrar e voltar é pessoal, mas uma coisa é certa, o povo local sofre com a imigração em massa e venda de visto Gold. E tem gente no Brasil dizendo: aqui em João Pessoa está começando a acontecer o mesmo, praia bonita, custo de vida subindo, gente de fora comprando tudo. Ou seja, não é só Portugal, mas aqui o impacto é muito mais rápido, porque o país é pequeno e a renda média é baixa. Eu sou de João Pessoa e é verdade isso. Meus amigos que estão lá em João Pessoa, minha família, as pessoas dizem: a cidade está virando um caos, porque é isso que acontece quando um país vira, uma cidade vira turística, e é o que acontece aqui em Portugal. Vamos ver mais um trecho do vídeo aqui do Anderson. Portugal está recebendo tanto turista que, para você ter noção, de 2010 a 2025, o número de turistas quase dobrou por ano.
Portugal tem uma população de 10 milhões de pessoas, mas recebe por ano aproximadamente 20 milhões de turistas. Isso é praticamente o dobro da população de Portugal, todos os anos. É a maior dependência de turismo da Europa, movimentando 60 bilhões de euros por ano. Isso dá aproximadamente 20% do PIB de Portugal, é algo relacionado ao turismo. E o que é que aconteceu? Por causa desse crescimento do turismo, criou-se mais empregos, de fato. E aqui ele fala dessa parte do turismo, super importante, né? Que é o que aconteceu e ocasionou tudo isso, essa complicação toda que está havendo aqui em Portugal. Porque Portugal, gente, virou um país extremamente dependente do turismo. Quase 20% do PIB vem disso, ou seja, um quarto do PIB vem do turismo. É hotel, restaurante, bar, Airbnb, só que tem uma pegadinha nessa conta bonitinha. O turismo cresce, o gráfico sobe, as estatísticas ficam lindas, mas o salário de quem está servindo mesa, limpando o quarto, cozinhando, esse salário continua lá embaixo, nunca aumenta. E é tudo sazonal. Verão é correria, inverno é aperto. Tem muita gente, inclusive brasileiros, que comenta: na temporada eu ganho bem, na temporada alta, mas o resto do ano é só para sobreviver. E aí fica a pergunta: como é que você assume um arrendamento de 900, 1.000, 1.200 euros, com renda que sobe e desce desse jeito, que é instável, né? A conta não fecha. E é por isso que, em vídeo assim, você vê muita gente falando isso aqui, olha. Cara, eu cheguei, trabalhei demais, pagava aluguel e parecia que eu não saía do lugar. Voltar para o Brasil foi a melhor decisão para mim. E, ao mesmo tempo, tem outras pessoas dizendo assim: estou aqui há 7, 8 anos, vida simples, custo alto, mas para mim ainda vale a pena comparado ao Brasil. E isso é importante. Os dois estão falando a verdade de cada um deles, né? Vamos ver mais um trecho aqui do vídeo. Por exemplo, nessa vilazinha aqui em Portugal chamada Ericeira, praticamente você não encontra mais português. Os portugueses foram expulsos daqui por causa dos preços. Imagina um lugar onde antigamente, nos anos 2000, eram os velhinhos, pescadores e alguns surfistas solitários. Depois que Ericeira foi declarada Reserva Mundial de Surf, a primeira e a única da Europa, isso aqui estourou e começou a ficar uma bolha de gringos vindo para cá e fazendo que os preços todos aumentassem. Então, por exemplo, aqui você paga 4 euros num café orgânico e você paga aqui, por exemplo, 438 mil euros num apartamento de 130 metros quadrados, velho, caindo aos pedaços. Você paga 440 num apartamento novo, mas de apenas 100 metros quadrados, 120 metros quadrados, com 3 quartos. Então, é impressionante. Aqui é um dos lugares mais caros de Portugal para você conseguir arrendar ou comprar alguma coisa. Ericeira virou quase isso mesmo, um símbolo dessa história toda, né? Antigamente, era uma vila de pescador, velhinhos, surfista raiz. Hoje, um dos lugares mais caros para arrendar ou comprar casa em Portugal. Você vê aí no vídeo, né, o que ele falou. Café a 4 euros, hotel 150 euros à noite, apartamento velho, caindo aos pedaços, anunciado, gente, por 430 ou 440 mil euros. E aí tem duas leituras rolando ao mesmo tempo aí, né? Vamos pensar aqui. De um lado, gente dizendo: os portugueses foram expulsos daqui pelos preços. Do outro lado, tem gente dizendo: calma, muita gente vendeu porque quis, viu o valor subir e resolveu aproveitar. Ou seja, tinha uma pessoa querendo comprar e pagando caro. Eu sou dono de um apartamento, moro ali, vou vender e vou viver em Lisboa, vou abrir meu negócio, né? Então, acontece isso também. Com alguma educação financeira, até pode ter sido um bom negócio mesmo para essas pessoas que venderam, tá? O ponto é, se você olhar caso a caso, vai encontrar de tudo, né? Gente que foi empurrada e gente que escolheu vender. Mas, no agregado, o efeito é bem claro. Menos casa para morar, mais casa para especular. E o morador típico, português, o imigrante, sendo empurrado ainda para mais longe. Teve até gente comentando algo assim, do tipo: olha, Portugal gosta dos benefícios do turismo, mas não quer lidar com os efeitos colaterais. Gente endinheirada, preço alto, quem é daqui sem conseguir acompanhar. Quer a praia bonita, quer o turismo gastando, mas não quer o preço social disso. E não dá para ter a torta e deixar a torta inteira no frigorífico ao mesmo tempo, né? Vamos ver mais um pedacinho do vídeo aqui. Essa é uma preocupação do governo e das pessoas, porque o turismo que um dia salvou, hoje está matando. Os lugares que eram para as pessoas morarem, tá cada vez mais virando Airbnb, e os apartamentos de luxo
na verdade, não são nada luxo. Eles estão simplesmente passando uma tinta véia e aí fica o mofo e eles vendem como apartamento de luxo. E o turista gringo abestalhado vem para cá para passar turismo, vai lá e compra. E aluga também, né? Então é isso. Não sei o que vai acontecer com Portugal. Eu não sei se pode piorar. E aí você deve estar se perguntando, e qual é a solução? Construir mais casas? Óbvio que não. Acredite se quiser, meu amigo, Portugal tem mais de 721 mil casas vazias. 1 a cada 10 casas em Portugal está vazia. E essa parte das casas vazias é quase um insulto. Mais de 700 mil casas vazias. 1 a cada 10 casas sem ninguém morando. Por quê? É fogo isso, né? Porque muita gente prefere deixar o imóvel parado, como se fosse uma barra de ouro guardada num cofre, esperando valorizar, do que ter que alugar para um preço justo para outra pessoa, porque o risco do inquilino estragar a casa. Então, acaba que eles não alugam com esse argumento, né? E enquanto isso, o jovem de 25 a 34 anos ficando na casa dos pais porque não consegue mais sair. Gente dormindo na rua, família exprimida em quarto alugado por preço de T2, um quarto, a preço de um apartamento T2. E dá para ver a indignação dessa realidade nos comentários. Tem gente dizendo assim, olha, Portugal está literalmente à venda. Isso aqui era para estar em telejornal de horário nobre. E tem outro que também diz assim, é exagero dizer que os portugueses foram expulsos. Muitos venderam, investiram e podem estar ganhando mais do que com um simples arrendamento. E pode ser verdade isso, né? De novo, as duas coisas podem ser bem verdade ao mesmo tempo. Só que para quem está do lado de cada mesa, tentando arrendar com salário de 1.000 euros, a sensação é bem simples. Não tem lugar para mim aqui. Vamos ver mais um trechinho do vídeo aqui. Meu amigo, minha amiga, é verdade que existem dois Portugais. Portugal de quem ganha um ordenado mínimo, salário mínimo, ou seja, menos de 1.000 euros. E essa pessoa vai ter que trabalhar 8, 10 horas por dia, pegar trem lotado, trânsito, para sobreviver. Tem que dividir apartamento com alguém, muitas vezes tem apartamentos que moram 2, 3 famílias. Essa é a realidade de muita gente aqui. Mas também existe a Portugal para quem ganha ali acima de 2.500 euros. Essa pessoa consegue morar sozinha, essa pessoa consegue viver de forma digna, consegue viajar pela Europa, consegue fazer compras, consegue comer em restaurantes. E aí eu te pergunto, se você está pensando em vir para Portugal, em qual lugar você se encaixaria? Na Portugal dos sobreviventes, das pessoas que pagam caro o preço do turista aqui, ou seja, a pessoa que ganha aí menos de 6.000 reais por mês, 7.000 reais por mês, ou você iria vir para a pessoa que ganha aí em torno de 15, 20 mil reais por mês e vive uma vida de rei aqui em Portugal? Bom, aqui, né, eles soltam uma das frases mais fortes do vídeo. Existem dois Portugais. E olhando para os comentários, isso fica muito claro. Tem o Portugal de quem ganha salário mínimo, menos de 1.000 euros, que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, pega transporte lotado, divide apartamento, vive no aperto, muitas vezes pensa até em desistir. E tem o Portugal de quem ganha 2.500, 3.000, 4.000 euros ou mais, que mora bem, consegue ter um carro bom, consegue viajar, vive a versão cartão postal do país. Bom, graças a Deus, esse é o meu caso. Nos comentários, isso se repete o tempo todo. Gente falando, se você for rico, seja bem-vindo a Portugal. Se for pobre, é melhor nem vir. Gente da construção civil dizendo assim, se vier para trabalhar por conta própria, dá para fazer 2.000 euros por mês trabalhando 15, 20 dias. Mas é puxado, é obra, é mão na massa. Gente que escolheu morar fora dos grandes centros, paga 400, 500, 600 num T2 em cidade menor. Abre mão de Lisboa, Porto, Cascais e assim consegue equilibrar custo de vida e sanidade mental. Então, você vê título de vídeo dizendo está impossível morar em Portugal. A grande pergunta é, impossível para quem? Com que salário? Em qual cidade? Em qual estilo de vida? Quando eu leio tudo isso como alguém que vive aqui desde 2017, eu chego em algumas conclusões. Portugal não é o paraíso barato que venderam lá atrás. Quem vem achando que vai ganhar em euro e ficar rico, vai se frustrar rápido. Mas também não é um inferno absoluto que alguns pintam. Tem muita gente vivendo bem aqui, principalmente quem conseguiu se posicionar melhor profissionalmente ou quem não depende só do salário local. A experiência é totalmente diferente dependendo de como você ganha dinheiro. E aí que entra uma parte da história aí de muitas pessoas, inclusive a minha. Quando eu cheguei, eu também vi muito mais no impulso do que no planejamento. Já passei por subemprego, salário apertado, fases assim, de momentos de olhar a conta e dizer, cara, se eu continuar aqui por 5 anos desse jeito,
eu vou virar só mais um número, uma estatística, né? Vou acabar tendo que voltar para o Brasil. Foi nessa hora que eu entendi que se minha vida financeira depender 100% de contrato português, das leis portuguesas, do mercado português, eu ia viver eternamente a sensação de que estava a um fio, né? Então eu comecei a construir devagarinho um segundo pilar, os meus negócios online. Foi aos poucos, não foi da noite para o dia. Daí nasceu a Dropdown, que não é só uma empresinha, um logotipo bonitinho. É realmente um sistema, um guarda-chuva, onde abaixo tem vários projetos meus que pagam as minhas contas hoje. E-commerce, lojas virtuais, algumas estratégias diferentes, enfim, faço muita coisa online. E dentro desse guarda-chuva, uma das portas de entrada mais simples que eu encontrei foi o Print on Demand com inteligência artificial, que é o que eu chamo hoje de Pod mais IA. Não foi assim, acordei milionário. Foi muito teste, erro, tentativa, produto que não vende, acerto, ajuste. Mas com o tempo isso virou a minha forma de não depender só do CEP de onde eu vivo, né? do código postal de onde eu vivo. Se Portugal apertar, eu continuo vendendo para outros países. Se o mercado local travar, não é o fim da linha para mim. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu ainda tenho uma fonte de renda. Foi daí que nasceu o mapa Pod mais IA e o método Pod mais IA. O mapa é um material gratuito, mais de visão, onde eu explico como esse modelo funciona, como eu enxergo o jogo, prós, contras, o que eu faria primeiro. O método é o passo a passo mesmo, como eu montaria isso do zero se eu estivesse recomeçando tudo hoje. Eu não quero transformar e fazer desse vídeo aqui um grande anúncio, não é essa a minha intenção, tá? Até porque o tema aqui é bem maior do que ganhar dinheiro online. O que eu quero é deixar claro o seguinte: se você vem para Portugal ou para qualquer outro lugar do mundo com a cabeça de depender só do salário local, sem nenhuma construção paralela, as chances de cair no Portugal da sobrevivência é grande, ou de qualquer outro lugar. Se você já vem, no caso aqui estamos falando de Portugal, e você vem pensando como construir renda que não dependa só do país, aí você tem mais margem de manobra. Então, se esse assunto mexe com você, se você pensa nisso sempre, se você quer isso também, ou se você também está vindo para Portugal e está pensando em vir e sente que precisa de um plano B, eu vou deixar o mapa Pod mais IA aqui na descrição. Ele é de graça, tá? Você clica, baixa, lê no seu tempo, devagarzinho, sem pressa, não é promessa milagrosa, é só eu mostrando o caminho que eu estou trilhando hoje, tá? E aí você vê o que é que você acha disso tudo aí, beleza? Agora eu quero saber de você. Na tua opinião, Portugal chegou no limite mesmo ou ainda tem espaço aí? Dá para organizar isso? Você se identifica mais com qual história aqui que eu falei? Quem saiu de cidade grande e foi para a aldeia? Quem voltou para o Brasil e está melhor? Ou quem ficou e conseguiu se adaptar? E sendo muito sincero, se tivesse que decidir hoje, você viria assim mesmo, do jeito que está? Comenta aqui embaixo, porque eu leio tudo. E é justamente esse conjunto de histórias aqui, as histórias da galera concordando, discordando, enfim, complementando. É isso que ajuda quem está do outro lado aí da tela a tomar decisão com o pé no chão e não fazer besteira. E se esse vídeo te ajudou a enxergar Portugal de um jeito um pouco mais real, manda para alguém que está pensando em vir, que só vê as fotos bonitas no Instagram e não faz ideia da parte pesada dessa história. Eu sou o Dan, da Dropdown, e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!